Olá, boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando, boa noite a todos, vamos compartilhar para que mais pessoas assistam essa live, boa noite, vamos entrando, vamos aguardar a doutora entrar também, sejam bem-vindos, boa noite, Márcio. Boa noite, vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma live, a live aqui no perfil da Nanolab. Boa noite, doutora, tudo bem? Oi, boa noite, Priscila. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, vamos aguardar as pessoas entrarem, mais pessoas, vamos compartilhar para que mais pessoas assistam. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Assmann, eu sou farmacêutica e representante comercial da Nanolab. Eu presto assessoria aos prescritores e acolhimento aos pacientes. E hoje eu fui convidada para mediar essa live, a live com o tema Cannabis Medicinal e a Saúde da Mulher, com foco no Março Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a endometriose. E hoje teremos como convidada a doutora Carolina Dantas, que é médica integrativa. Ela é graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, correto, doutora? Além disso, ela possui pós-graduação e certificação em cannabis medicinal pela WICAM. Correto, doutora? Se quisesse complementar sua apresentação e falar um pouco sobre sua experiência profissional, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Priscila. Agradeço a todos que estão aqui presentes, quem ainda está chegando, Sim. quem ainda vai Pessoal chegar. entrando, Quem vai Vamos ver. assistir a gravação. Agradeço também a Nanolab pelo convite, pela participação para falar sobre um tema tão importante, né? Extrema importância. Então, minha formação, eu formei nessa Escola Baiana de Medicina, me formei, me graduei, e aí quis, né, ter uma experiência assim, de sair da zona de conforto e realmente navegar em lugares remotos, insalubres, né? Cheguei a me inscrever para o projeto dos Médicos Sem Fronteiras, aí quando eu fui aprovada para a entrevista, eu estava grávida, descobri minha gravidez. Aí realmente meu filho ancorou aqui, né? E trouxe tudo isso depois, né? No lugar onde eu estava vivendo, as sincronicidades, onde eu pude conhecer, inclusive eu cheguei nesse meio da cannabis por causa de uma mãe que também cultivava, né? Ajudava outras pessoas, assim, a ter acesso, inclusive a primeira pessoa que teve um habeas corpus na Bahia, que é a mãe de uma criança autista. Então, assim, que é a Sol, esqueci agora o nome do filho dela. Mas, enfim, então foi entrando nesse mundo e eu fui vendo a luta dessas pessoas, né, que se arriscam para ter acesso e que estão tendo resultados e dando seus relatos. Então, assim, a gente foi estudando cada vez mais. Eu fundei uma associação, eu não, né? Um grupo de pessoas, assim, lá na Chapada, a gente fundou uma associação. Essa associação ainda existe. Hoje, quem preside essa associação é o Dr. Tiago Habib, que é a OBEC, que é a Organização Baiana de Estudos da Cannabis. Então, eu fiquei dessa associação como presidente 1 ano e pouco, assim. E aí, todo esse processo da quarentena e, ao mesmo tempo, as demandas mesmo pessoais de mãe, assim, em algum momento eu piorei meu quadro de fibromialgia com todo esse trabalho exagerado e toda essa temática que foi a quarentena. E aí eu consegui, né, depois focar, direcionar, entender aonde que eu poderia estar colocando minha energia, sabe, o que eu conseguia fazer, que não dá para abraçar tudo, porque a gente é um só. E aí eu fui entendendo essa questão da equipe, a importância da equipe, porque é um fluxo grande de pessoas que precisam desse tratamento, que já estão se beneficiando com esse tratamento. E cada pessoa que tem um resultado positivo, ela espalha para um monte de gente e assim vai exponencialmente. Então a gente foi acompanhando, né, porque eu entrei nesse mundo em 2019, comecei a prescrever. Então hoje já tem assim um boom de médicos prescritores e cursos e
e produtos diferentes, né? Então, isso é muito interessante, é muito importante. Esse produto mesmo com a tecnologia nano, né, da NanoLab, assim, Sim. é especial realmente porque tem a capacidade de aumentar a absorção. Uhum. A Priscila vai falar isso. Sim. E aí fui mergulhando no mundo da cannabis e fiz essas formações aí que a Priscila falou. E aqui estou. Ótimo, então bem-vinda, né? O pessoal já está entrando. Vamos que o principal, né, que eu queria comentar é que essa live é para vocês, então podem fazer comentários, perguntas, explorem a doutora, né, porque a live é conhecimento, é para vocês. E antes de começar, eu queria mencionar que essa live faz parte do projeto Nanoeduca, é um projeto promovido pela Nanolab, que visa promover o conhecimento da medicina endocannabinoide. Então, nesse ano, a Nanolab está investindo muito em conhecimento, então teremos várias lives, além disso, cursos para prescritores e também para clientes. Então, explorem essa live, a live é para vocês, e estamos aqui. E a gente quer a participação de todos, né? Para começar, doutora, como a cannabis ela entrou na sua vida, né? Você já comentou ali que sempre com uma história pessoal, né? A gente comentou ali, né? E é tão importante essa essa transmissão de conhecimento, né? Quando a gente sente na prática, né? Então você comentou ali, isso foi muito bom. Você pode explicar um pouco sobre a cannabis medicinal, a diferença sobre o uso recreativo e o uso medicinal? A intenção, a sua intenção, né? Então, por exemplo, depois que eu assisti um documentário que, por curiosidade, estava 12 anos no meu HD externo, olha que viagem. Eu fiz uma viagem para a Índia em 2012. E aí, da viagem, fui para Tailândia e conheci, teve uma hora que passou, assim, a gente estava tomando um café e esse cara só apareceu esse dia. Que era acho que era um espanhol que tinha trabalhado na Califórnia fazendo a manicure das plantas, né? Que é quando você começa a cortar as folhas e deixar só os buds, só as flores. E aí Sim. ele mostrou um panfleto, de 2012, assim que ela entrou na minha vida, começou assim. Né? E ele mandou um panfleto assim em inglês e aqueles jalecos com a folhinha da maconha. Eu virou gozação, assim, tipo, eu disse, nossa, só na Califórnia. Eu não acredito, negócio, como assim, né? E aí eu troquei alguns arquivos e não sei se foi eles com outra pessoa, eu sei que tinha um arquivo, uma pasta que chamava Marihuana, que foi nessa viagem, que eu saí Sim. pegando um monte de dados com as pessoas, né? E ficou lá, eu não assisti. Aí quando foi outro dia fazendo a limpa do HD, eu vi essa pasta. Falei, gente, essa pasta aqui, que é isso? Aí quando eu já trabalhando com isso, aí eu falei, deixa eu Sim. ver. Entrei, aí tinha 3 vídeos. Um vídeo sobre a história de Rick Simpson. Um vídeo sobre toda a história da proibição da cannabis nos Estados Unidos. Com aquelas propagandas antigas, né? Que foram Sim. fazendo essa demonização da planta. Demonização. Literalmente, né? Enfim. E tinha um outro falando da trajetória da cannabis medicinal, né? Que foi Uhum. começando ali no final dos anos 90 nos Estados Unidos, né? Então, nos anos 2000, 2004 já estava muito um burburinho de associações né, Sim. movimentos assim. Então. E aí tem um relato desse senhor no vídeo, que ele, junto com outros 4 pacientes de todos os Estados Unidos, ou seja, assim, tipo, acertou na loteria, conseguiu comprovar antes mesmo que fizessem o óleo, tivesse todo esse mercado do óleo que a gente tem hoje. Então, eles pegaram os dados científicos, o paciente Uhum. começou por conta própria a usar a cannabis, começou a melhorar, e daí ele conseguiu comprovar por A mais B e conseguiu ter o acesso garantido pelo governo. Então, ele recebia uma lata com 300 cigarros de maconha, de cannabis, Sim. enrolados, e ele fumava 10 por dia. E ele tinha a legalização, né, a legalidade, assim, de Sim. usar. Uhum. Ele criava tumores, assim, era uma coisa super rara. Então, naquele momento, fez um clique. Assim, você vê que a gente tem que assistir as coisas na hora certa.
Na Porque hora quando eu vi, eu falei, tá certa. vendo? Também é medicinal, depende do propósito. Depende Se do aquilo propósito. ali é a única forma que a pessoa tem, mas Sim. se a gente tem outras opções, né, Priscila, Uhum. Com certeza. fica tudo mais redondo. Ótimo, maravilha. E vamos começar então falando sobre o uso na mulher, né, os benefícios na mulher. Como ela pode ser integrada aos cuidados da saúde da mulher? A cannabis. De várias formas. Primeiro ponto, como eu tenho essa característica de olhar para esse lado mais holístico, tem gente que Uhum. Sim, eu gosto disso. É importante a gente olhar que é um ser vivo, certo? sim. Que é uma planta. E a planta que a Uhum. gente está utilizando para fazer a medicina, os produtos medicinais, é a planta feminina da cannabis. Começa Sim. por aí, entende? Então, assim, a cannabis, para ela ser cultivada medicinalmente, ela tem um controle tão grande de qualidade que, em primeiro lugar, muitas vezes a semente já é feminilizada, assim, só vai nascer fêmea. Mas se nascer o macho Uhum. no meio daquele cultivo, ele é tirado de perto, colocado para longe. Bonitinho, meu filho, Ah, minha que mãe amor, fazendo. que amor. Ah, que legal. E aí, onde que eu tava, meu Deus? Sim, aí coloca o Parte macho pra feminina. fora. Então, aí fica aquela planta fêmea cercada de outras plantas fêmeas. Uhum. O que acontece? A cannabis, em muitos momentos, para muitas mulheres, quando a gente vai escutando a história pessoal de cada uma delas, ela traz uma transformação, uma rede de apoio, digamos assim. Então, por exemplo, o burnout, a Uhum. fadiga, o excesso, o estresse, as tensões, então, a fibromialgia, que é uma doença bem feminina, né, Sim. bem mais presente em mulheres, inclusive antigamente se chamava aquela pessoa histérica, né? Histérico, Éster. vem de útero, né? Então, para essas histerias todas, entre É, aspas, né? Que a mulher vai ali de alguma forma aguentando e esponjando de toda a família aquele cuidado, como se ela, né, tivesse que estar sempre bem para todo mundo. sim. Então, tudo isso você já começa a olhar para esse contexto sociocultural, mais simples mesmo, mundano, e a gente começa a perceber que, opa, isso daqui de repente pode ser interessante para o mundo feminino. Aí quando a gente começa a olhar na ciência, realmente, ela tem uma ação no sistema endócrino. Uhum. Então, assim, ela pode estimular o prazer, a lubrificação no ato sexual. Ela pode reduzir dores de doenças, como é o caso da endometriose, como é o caso da adenomiose ou doenças inflamatórias pélvicas. Ela ajuda a regular essa mucosa também, né, o pH da mucosa. Ela ajuda a questão da ansiedade, distúrbio do sono, toda essa questão mais da saúde mental, que não só pega as mulheres, mas as mulheres, por terem a ciclagem hormonal, elas são mais suscetíveis realmente a essas oscilações humorais, né? Então, assim, a própria TPM TPM, também, né? a menopausa, né? Então, todos os ciclos da vida. E aí, quando a gente trata do assunto mais sensível do campo da mulher, que é o caso da gestação e amamentação, existe, né, uma delicadeza aí, porque existem Sim. alguns artigos mostrando alguns que pode acontecer, por exemplo, um crescimento intrauterino restrito naquele feto, né, que pode ter algumas alterações. Então, só é indicado nessas pessoas quando a gente está deparando de uma situação que realmente precisa de um tratamento, certo? Sim. É muito possível, assim, é bem comum a gente encontrar a situação de uma mulher que ela está grávida e ela não planejou estar grávida. É o mais comum, É né? muito É comum. muito comum. Aí vem toda aquela contextualização Contextualização. religiosa que coloca uma moral, não, tipo, ela é uma dádiva, é uma bênção, né? Mas a pessoa não está se sentindo assim. E ela começa a atravessar muitas aflições. Como é que vai ser? Como é que vai ser o parto? Será que eu vou aguentar essa dor? Como é que eu vou ser uma boa mãe? Mil coisas, fora as pressões. Então, aí você fica, bom, e aí? Então, a depender da situação, onde, por exemplo, se essa mulher, ela em algum momento
começa a sair de uma curva do que é aceitável, normal, né? Sim, De nível de ansiedade realmente fica patológico, não consegue dormir, não consegue, né, relaxar e tudo mais. Será que não é uma boa opção, ao invés, por exemplo, de outros medicamentos que estão sendo utilizados? Então, essa é uma sim. discussão importante, sabe? Acho que tem que colocar na Uhum. balança, ver cada caso, mas que tem essa controvérsia, tem. Mas eu já acompanhei mulheres que estavam gestantes que utilizaram, elas já utilizavam a cannabis, entendeu? Estavam sofrendo Elas já dor, utilizavam antes, já elas já utilizavam utilizavam antes. antes. E elas começaram a ter processos de hiperêmese. Olha que era a terceira gravidez dessa mulher. E Nossa. ela toda semana estava no PS para tomar medicamento intravenoso e melhorava parcialmente. Depois que ela começou a Uhum. utilizar o óleo, uma que ela começou a fumar menos, ela já tinha essa questão Sim. também, que isso também é para se ver, né, a dependência, Uhum. inclusive do Sim. recreativo. Então, o óleo pode reduzir isso, pode reduzir esse tipo de coisa. Uhum. É uma redução de Sim. danos. Então, ela reduziu isso e nunca mais foi para Olha um só. hospital. Nunca mais tomou antiemético. Passou dos 7 meses até o parto. Bem. Então, tem essa também. Ela já estava com a gravidez mais avançada, não era aquela gravidez do comecinho. Então, também tem Sim. esses Uhum. cuidados. Às vezes, evitar nesse comecinho, que é um Uhum. momento de tempo maior, né? Os primeiros 3 meses, né? Organogênese e tudo mais. Ótimo, ótimo. É um assunto bastante delicado, né, doutora? É bastante delicado, né? Em relação à endometriose, como é que a cannabis pode ser integrada nos cuidados da paciente com endometriose? Eu indico o uso oral e o uso Uhum, intravaginal, tá, porque a mucosa vaginal, ela tem menos barreiras, né, do que a pele, qualquer mucosa, na verdade, tem menos sim. barreiras do que a pele. Então, acontece também uma absorção ali e já vai transmitindo, né, aquele efeito anti-inflamatório para a região. Então, alivia. Uhum, Tem alguns aliviador. relatos, né, eu conheci pessoalmente, o nome dela é Kátia Flávia, ela inclusive trabalha também como acompanhando pessoas que estão fazendo uso do óleo. Ela foi o primeiro Sim, habeas corpus do Piauí, justamente por olha causa só. do sucesso no tratamento com a endometriose. Ela disse que não aguentava de durar 3, 4 dias rolando na cama, todo o período menstrual, e aí conseguiu, com o tratamento, ficar bem. Ficar Olha, sem um nível de incapacitação. ótimo. Isso é muito gratificante a gente escutar, né? Porque endometriose, só paciente que passa por isso, né, que sente na pele, que consegue descrever, né? Porque é uma dor muito forte, né? E E conseguir aí, esse recentemente, alívio. eu até mandei um print do artigo e mandei para ela, porque a mulher até parecia, ela loirinha assim, Oh, parecida com você. oh, Aí ai, tinha assim, um caso, um relato de caso de sucesso do tratamento de endometriose tarará, na Austrália. uhum, E a pessoa também tinha se automedicado e tal, e estava bem melhor do que os outros tratamentos que ela estava utilizando, né? Eu acho que assim, vale a pena a tentativa, né? Mas é preciso observar também com critério, realmente, se está funcionando, se não está funcionando. E a maior parte, assim, a maior dificuldade ainda tem sido o custo para as pessoas sim. realmente investirem nesse tipo de tratamento. Uhum. Mas eu acho que já reduziu bastante, né? Antigamente era muito mais caro, agora já tá um pouco mais acessível, né? Sim, Tomara que melhore muito mais, né? Para a grande maioria da população ter acesso, né? Porque ajuda realmente, né? sim. Doutora, em relação a como a cannabis ela pode ajudar na saúde reprodutiva, ela pode ajudar ou não? Então, tem alguns artigos que mostram uma diminuição da fertilidade Uhum, e tem outros que já mostram, a feminina já mostra mais ganhos, a parte feminina, o masculino que tem alguns artigos mostrando a diminuição da mobilidade dos espermatozoides ou diminuição da produção uhum, de espermatozoides, né? Agora, na mulher, ela aumenta muito o apetite sexual, a vontade, o tesão, o prazer. Então, isso uhum. aumenta a busca pelo o ato, né? O ato sexual e, assim, Sim, as possibilidades também de da fertilização. reprodução. A Uhum, lubrificação também aumenta.
Inclusive, teve o congresso do ano passado, teve até um psiquiatra, fugiu o nome dele, mas enfim, vou buscar depois passar aqui, porque assim, foi muito legal essa aula e ele mostrou em animais. Então, por exemplo, Olha, ratinhas, né, aumentando o percentual de lordose, que era um sinal de que elas estavam aptas para copular não, depois do uso, principalmente do THC. sim, olha só. Gente, é cada novidade, né, que tá surgindo que é incrível, né? Em relação, tem alguma interação entre a cannabis e os medicamentos convencionais utilizados pelas mulheres? Então, assim, a cannabis ela é metabolizada pelo citocromo P450, que Sim, metaboliza muitos fármacos. Então, uhum, assim, a a lista grande maioria, né? realmente interage, pode aumentar a concentração sérica daquele fármaco ou diminuir. Então, o que a gente orienta é um intervalo de hora, mas ficar atento, né, nesse dia a dia do tratamento, que é um tratamento que você começa com uma dose e vai aumentando ela aos poucos, os efeitos. Sim, Porque quando há, por exemplo, vou dar um exemplo, uma vez eu estava acompanhando, era um caso de uma mulher, mas era um caso de uma criança que utilizava o Keppra, que é um anticonvulsivante. Aí ela ficou uhum, mais sonolenta, o efeito da sedação do Keppra aumentou. Quando a gente reduziu a dose que ele usava habitual do Keppra, ele sim, estabilizou novamente, entende? Então, às vezes, a cannabis ela traz isso. A interação vai aumentar a potência daquele outro fármaco, logo você vai precisar de uma dose menor daquele outro fármaco. Então, você sim, adapta isso e vida que segue, e dá certo. vida que segue. E quais são as precauções para as mulheres que a mulher considera iniciar o uso? Quais são as principais precauções que o médico deve considerar e também orientar a mulher? Eu acho que a maior precaução seria essa questão dela engravidar, né? Ficar atenta com isso, diante desse assunto delicado do uso da cannabis na gravidez. Né? Então, essa seria a única atenção mesmo. E o espaçamento das medicações. Sim, perfeito, perfeito. Sim, E existe, quase nenhum efeito colateral, são poucos efeitos colaterais. quais seriam, se puder mencionar? Quando a gente fala de CBD, a gente fala assim, dos que mais atrapalham o tratamento, é sonolência e hipotensão. Uhum, Mas a pessoa também pode uhum, sentir fadiga, assim, quando a dose está muito alta. Não é fadiga, é uma letargia, quando a dose está uhum. muito alta. Boca seca. E Boca pode também seca, ter os algumas pacientes relatam. gastrointestinais. Tem, inclusive, uma síndrome de hiperêmese Uhum, provocada pelos canabinoides. Já tem relato disso. E aí precisa suspender. Nesse caso é o que? A pessoa vomita. Ela está usando normalmente são doses altas. Eu só sim, vi isso uma vez, assim, para centenas de pacientes que eu já acompanhei. E foi inclusive uma mulher que estava com adenomiose, e aí numa crise álgica, ela subiu a dose desesperadamente, tentando passar, e aí começou a vomitar, 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 vomitar. E aí a gente não suspende, suspende, sim, porque é, aí já é com entrou na certeza. assim, né? Tomar cuidado. Esse é o mais Mas, delicado deles. mas alguns efeitos também são positivos, né? Que nem se for considerar a boca seca, né? Isso faz com que o paciente tome mais água, né? Se hidrate mais. Então, isso é muito bom, né? Tem muitos pacientes não bebem muita água, né? Principalmente idoso, né? Sim. E a questão também da hipotensão para hipertenso é bom. É bom, Pode né? reduzir medicamento. Né? Em relação a cannabis na menopausa, existem artigos científicos que comprovem os benefícios? Sim, existe. E principalmente na ação do campo da psiquiatria. Então, o que mais a gente tem é esse lugar, que essa baixa hormonal, né, traz uma baixa também de alguns neurotransmissores, que pode trazer aquela insônia, a Uhum, ansiedade, depressão, melancolia. Então, todos esses sintomas são bem tratados com a cannabis. E quando a gente fala da questão hormonal, por exemplo,
Aí eu não encontrei e não vejo relatos assim de casos de uma pessoa que tenha substituído uma terapia de reposição hormonal somente pelo uso da cannabis. Entende? O que a gente percebe é um complemento nessa parte dos hormônios. Sim. Mas ela tem essa ação, principalmente que ela tem ação na tireoide, ela diminui a produção de alguns hormônios da tireoide, então quem tem hipertireoidismo pode ser interessante. Sim. No pâncreas, ela tem ação na parte que diminui, por exemplo, a possibilidade da pessoa desenvolver uma diabetes, né, o metabolismo da glicose, entende? Então, nessa parte dos hormônios sexuais, ela estimula, mas ela não vai, eu não vi assim, ainda não encontrei em literatura um caso como esse da endometriose, que a pessoa conseguiu fazer como se fosse uma reposição hormonal. Ela entrou na menopausa, está com baixo estrógeno, está com fogacho, vou usar CBD e vou resolver. Não vi relato sobre isso. Vi mais na parte do campo da psiquiatria e como coadjuvante num sentimento de conforto, num sentimento de disposição para poder exercer as atividades do dia a dia, né? Sim. Tratar a fadiga, né? Ótimo, ótimo. Outra pergunta que eu vou fazer. Se as pessoas quiserem mandar perguntas também, né? Podem mandando. A live, como eu falei, a live é para vocês. Se não tiver, eu vou seguindo as perguntas aqui. Outra pergunta que eu tenho para fazer é qual a sua visão sobre a regulação atual da cannabis em relação à saúde da mulher? Regulação atual no Brasil, né? Está bem defasada, deu um passo atrás agora recentemente com a criminalização do porte da maconha, né? Então, assim, Sim. Isso é um passo atrás, depois de tanta luta. Então, assim, a gente está restrito, a gente tem ainda bem mais avançado, mas o que muito se defende, eu acho que inclusive para as empresas, né, que estão realizando a importação, como é o caso também da Sim. É sonhar com a possibilidade de ter o cultivo aqui, né, e poder trabalhar com preços mais acessíveis também. E Sim. sem perder a lucratividade da empresa, porque é um custo muito alto trazer de fora. E a produção local incentiva o comércio local, a economia local do país, né? Local nacional, como eu digo, né? Então, assim, a gente realmente está atualmente, né? A gente somente as pessoas que fazem, ou as pessoas, ou as associações, uma luta pessoal ali para regulamentar, legalizar, mas é proibido cultivar no Brasil. Sim, né? atualmente Então a gente é proibido. precisa trazer o insumo de fora. Uhum. Não é isso? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui, doutora, que está falando sobre qual a maior indicação para a psiquiatria, além da insônia, digo em patologias que têm estudos. Não entendi. Como é que é? Qual a maior indicação para a psiquiatria, além da insônia, com estudos científicos, né, que comprovem? Bom, esquizofrenia, psicóticos em geral, assim, de bipolaridade em si também é uma indicação, ansiedade, TDAH. Perguntando aqui se é para ansiedade, pensamentos acelerados. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Borderline, né? Todas essas É porque fala-se dos campos principais da psiquiatria. Principais, sim. Mas tem vários cílios e ramificações específicas, né? Que, assim, no geral, ela traz essa ação no campo neurológico porque ela estimula o sistema endocannabinoide, que vai modular a produção, a secreção dos neurotransmissores. Entende? Então, que ela tem esse impacto, né, nessas enfermidades. Fobia social também. Também, né? Interessante. Quem já é diabética tipo 2, pode fazer uso? Pode, deve. Eu recomendo, Deve, inclusive, né? além do CBD, o THCV. THCV é bem interessante nesses casos. Eu tive uma experiência também familiar de sucesso, que inclusive a gente reduziu a medicação. Eu falo familiar porque a gente está próximo, né? Então a gente realmente percebe a mudança, a diminuição da circunferência abdominal. Sim. Depressão refratária. Óbvio.
As pessoas estão interagindo, é isso que a gente quer, né? Podem mandar as perguntas aí. Super resolve. Eu tive um caso de uma jovem falando de saúde da mulher, né? Ela atravessou muitos desafios porque desencadeou, né, um processo de bipolaridade já na adolescência. Então, quando eu atendi ela, eu estava em torno de quase com 30 anos, com 15 anos de história, de diversas medicações e basicamente não estava saindo de casa, estava numa casa dos pais, assim, que os pais nem moravam lá mais, sozinhos, isolados, em altos processos, assim, de me ligar gritando, sabe, assim. Então, foi um caso bem forte, assim, que eu acompanhei. E o uso da cannabis na vida dela, assim, o óleo de CBD, rico em CBD, no caso dela, transformou a vida dela. Transformou. Tava pro vinho. Assim, ela conseguiu voltar a trabalhar, voltar a estudar. E ela traz esse relato. Hoje ela conquistou a jurisdição via SUS, né? Ela vai conquistar. Que ótimo, que ótimo. Outra pergunta aqui, benefícios nas doenças autoimunes. Apresenta benefícios também, doutora? Aí, principalmente o CBD, o canabidiol, tá? Que é esse cannabinoide mais famoso. E graças ao canabidiol, a gente consegue difundir também, né? Espalhar todos os potenciais que a planta tem. Porque ele traz muitos benefícios, ele não tem zero alteração do nível de consciência. Para não dizer que não tem nenhuma, a alteração é assim, a calma. Inclusive, como eu já ouvi esse relato, parece uma paz líquida, né? Você toma umas gotinhas de paz para o seu dia, que você fica zen, consegue, né, funcionar com mais tranquilidade, lidar com aquele volume de demandas, entende? Então, no campo da autoimunidade, o estresse é como se ele fosse uma faísca para o processo inflamatório, para um processo quente. Então, a cascata inflamatória começa a aquecer esse corpo, desencadeia diversas, cada um com a sua tendência genética. Então, tanto a artrite reumatoide tem melhora, diminuição dos inchaços, diminuição das crises, diminuição da dor. Tem indicação de tratamento continuado, porque tem poucos efeitos colaterais. A artrite, a poliartrite, lúpus, psoríase e retocolite ulcerativa, Crohn, tem muitos relatos também. Doença de Crohn. Fibromialgia, né, que também é considerada... Sim, fibromialgia. Ótimo, ótimo. Vocês querem saber o porquê? Eu acho que sim. Se quiser explicar, eu acho que seria muito válido. Está relacionado com a cascata do ácido araquidônico. Então, né, quando você utiliza o canabinoide, ele vai modular vias de cascata inflamatória que vão despertar ou ativar, ou, digamos assim, aumentar a ação do sistema imune, que a gente chama de imunidade adquirida, que não é aquela resposta imune imediata, mas é uma resposta imune que envolve a secreção de substâncias químicas, citoquinas, prostaglandinas, que vão começar a ligar o alerta geral e o corpo vai inflamando. Então, o único tratamento para essas doenças hoje em dia é o corticoide, e o uso crônico de corticoide traz diversos efeitos colaterais. Então, é uma opção interessante, né? Muito interessante. Excelente explicação. Olha, o doutor Gleidson falou que ele queria saber o motivo. Então, doutor, tá explicado aí. Eu queria até completar, agora que a gente está nessa temática das arboviroses, né, que está tendo essa epidemia de dengue, conhecido de dengue e tudo junto. Eu tive um caso em 2021, que a paciente tinha tido chikungunya em 2019 e estava com sintomas de artrite reumatoide, como a gente sabe que pode ter, né? Existe casos, né, da doença crônica da chikungunya. A chikungunya deixa essa sequela, né, em algumas pessoas que não dá ainda para bater o martelo dizendo, não, é realmente uma artrite reumatoide, mas tem todos os sinais, né, de uma artrite reumatoide. E ela já estava assim, chateada que tinha ganhado 10 quilos, que estava tomando prednisona todo dia e que não sei o quê. E aí começou a usar o canabidiol. E aí o que aconteceu? Ela começou a emagrecer, melhorou das dores, ficou super bem, deu uma resposta super boa. Aí daqui a pouco ela sumiu, quando ela volta, né, assim, mandei mensagem, ela, eu parei de usar o canabidiol, mas eu tô ótima, porque eu engravidei. Ela falou, eu engravidei, aí eu parei de usar o canabidiol, mas eu tô ótima. Foi a última notícia que eu tive delas. Olha só, que incrível. Que incrível. Doutora, em relação a quais as diferenças entre
entre as formas terapêuticas canabinoides, qual a diferença entre o tratamento alopático? Então, o uso dos canabinoides, qual a diferença do uso com o tratamento alopático? De qual enfermidade? Das mais diversas, né? Principalmente em relação, vamos falar aqui, em relação à saúde da mulher. Gente, todos os medicamentos têm uma lista de efeitos adversos muito maior do que a Sim. cannabis. É impressionante. Você pega uma bula de paracetamol, de dipirona, você vai encontrar mais efeitos adversos do que a cannabis. Entende? Então, assim, é um medicamento seguro. Tudo que a gente acha que faz a gente desconfiar de que não é seguro é porque é a moral mesmo em cima da planta maconha do uso recreativo. Por isso, só exclusivamente, ela é taxada como tarja preta. Porque realmente é seguro. É Então, já seguro, fizeram né? testes de doses cavalares, assim, em animais macacos, né? Que é o mais próximo nome, é o primo mais próximo. Né? E não morreram, entendeu? O artigo, inclusive, essa coisa de que a maconha mata neurônios, né? Destrói neurônios. Vem de um Isso é artigo que bastante foi falado, né? forjado, né? Que é o artigo de Tulane, que os macaquinhos lá vaporizaram, mas vaporizaram também outras substâncias tóxicas. Mas quando eles usaram os extratos, né, para animais, Sim. cachorro, rato e macaco, não teve overdose. Em 1972, esse artigo. Eu posso mandar para você. Então, assim, 1972. 72. Entende? Então, Se assim, não puder é novidade. compartilhar com a gente. Então, assim, É um por isso grande é mito, muita né? coisa. É um grande mito, né, que circula, né? É porque, para mim, hoje em dia, assim, não só para mim, como a gente estuda na medicina integrativa, né, o conceito de saúde ele é muito além do que não estar doente. Uhum. É você realmente estar bem, né? E o estar bem é multifatorial. Então, um medicamento, quando ele entra no teu corpo, ele entra com uma missão, para cumprir um propósito, mas ele deixa rastros. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, está com uma amidalite, a gente precisa tomar um antibiótico para tratar aquilo. Sim, com Tem gente que é certeza. radical e trata com outras coisas e dá certo também, mas tive um Uhum. paciente com dedicação um pouco maior. O que eu achei interessante com a cannabis é que ela é pungente, né? Mesmo quem não é desse ramo naturista que vai só usar plantas, consegue estar tendo acesso, consegue estar tendo resultado rápido, consegue Uhum. estar transformando, né, o teu dia a dia, porque consegue diminuir aquele arsenal de prescrições. E tem mais, quando eu pego um paciente, independente da enfermidade, que não está fazendo uso de medicações, por exemplo, um Alzheimer de 10 anos já desistiu de usar as Sim, medicações, não faz mais nada. A resposta com o olho é muito mais rápida. é incrível, né? Tem até a doutora Ana Eduarda, ela compartilhou comigo um caso da paciente portadora de demência, Alzheimer mesmo, né? Com 86 anos, ela iniciou com o uso do óleo, dosagem bem baixa, e foi aumentando gradativamente, e foi possível realizar o desmame de diversas medicações. Então, isso é muito gratificante, né? A gente receber esses relatos de que é possível, né, realizar esse desmame das mais diversas medicações, né, doutora? Sim, já acompanhei alguns casos e as pessoas se sentem melhor. Que é isso que importa, né? Por isso que a gente está fazendo tudo isso, para as pessoas se sentirem melhor, né? Trazer mais qualidade de vida, né? Não só para o paciente, mas também para a família, né? É, sim. Tem uma pergunta aqui, doutora, se possível, onde poderíamos achar estudos mais fidedignos e guidelines ou mais robustos na psiquiatria? Vejo muito em doenças autoimunes e neurologia. Tem uma plataforma maravilhosa que chama Canaquês, Dr. Ui, específica para pesquisar, né, artigos de cannabis e fazer esse trio, né, tipo, selecionar Uhum, quais sim, artigos são mais robustos, são tem uma qualificação sim. melhor Uhum, no nível de Oxford e tal. Então, assim, consegue definir, é randomizado, é um grupo cego, é um ensaio clínico, ele separa tudo direitinho.
É uma sim. plataforma paga, né? Uhum. Mas aí pode juntar um grupo de pessoas, de repente, né? Dividir o acesso. Vai, eu dando as dicas. Como chama o canal? O doutor está perguntando como que chama o canal. Se puder repetir, Vou botar aqui. isso, coloca no chat aí. Kiss de chave, né? Cana de cannabis. Cana Kiss. Ah, Mas ótimo, eu dou ótimo. uma pesquisada geral. Eu uso o Google Acadêmico, uso o PubMed, Tem uso bastante coisa, né? o SciHub, não sei se vocês conhecem esse site. É um site que ajuda a Sim, gente a abrir artigo. sim. Doutora, vamos ver, assim, já que você tem bastante experiência, né? Poderia compartilhar com a gente os casos clínicos de sucesso que você tem com os seus pacientes? Com mulheres, na saúde da mulher. Principalmente isso. Teve essa dessa jovem, né, saúde psiquiátrica. Teve um caso de câncer de mama que é muito lindo, que inclusive foi os produtos da Abraço, né? Então ela saiu até numa publicação ano passado do Outubro Rosa, dando relato dela, né? Então ela conseguiu Uhum, acessar todo o processo de descoberta, de como isso reverbera. E o que eu achei interessante no caso dela é que teve uma hora que era um grupo que estava eu, a fitoterapeuta, ela e duas irmãs. Então era uma ciranda de sim. mulheres, assim, né? E como cada uma trazia uma percepção, e aí depois, aos poucos, eu fui atendendo as outras irmãs. E aí eu fui vendo a reverberação daquela notícia, como foi para uma, para outra. Teve uma, inclusive, que teve um processo de tipo um apagão, assim. Ela teve Uhum, um desmaio, um apagão, quando ela soube a notícia que a irmã estava com câncer de mama, sabe? Então, uhum. é uma pedrinha que cai no rio, né, e reverbera, assim. Então, é uma notícia forte. Meu Deus, e agora? Então, na época, ela falou, não, eu vou para a Índia, eu vou fazer o tratamento ayurvédico, eu não vou fazer quimioterapia. Eu só aqui, quieta, né? Eu falei, olha, eu acho melhor você fazer. Tudo você tem direito, né? Tem Sim. a enfermeira Valéria, que é a enfermeira da cannabis, ela brinca e fala que câncer a gente tem que ir de tiro, tapa, murro, canhão, pontapé. É. Não pode perder tempo, né? Aí depois ela se convenceu de fazer tratamento oncológico, fez pelo tratamento oncológico, mas o tempo todo usando a cannabis. Então, assim, ela teve uma redução, claro, tem o Uhum, tratamento oncológico também, não sim. é só a cannabis, né? Mas ela teve uma redução de 70% da massa tumoral em 5 meses. Aí ela Olha conseguiu fazer só. a ressecção total da massa. Aí depois atravessou isso, atravessando todos os efeitos colaterais, né? Até Uhum. contraste gerou rash cutâneo, assim. Então, teve Nossa, vários processos. E aí, o que eu percebi é que a cannabis foi ajudando, como ela mesma traz no relato dela, a trazer uma contenção à borda, um conforto para todo aquele processo e foi trazendo também insights de ressignificação do que ela precisava fazer na vida dela. Porque às vezes a doença, eu acredito muito nisso, sabe? Na metafísica, a doença ela vem para ensinar alguma sim. coisa. Uhum. Então, quando a gente entende e consegue aprender o que ela está trazendo, ou aceitar se o aprendizado é por vida, né? Às vezes é uma condição genética ali, que é algo da existência. Então, quando a gente encontra um lugar ali de conforto, dentro do desconforto, fica tudo Sim. mais fácil. Então, a cannabis ajuda nesse ponto. E Uhum. tem até escrito isso em livro, né? Que é um livro chamado Handbook for Physician, do Dr. Sulak, que ele fala no aspecto da osteopatia, como a Uhum. cannabis ela vai trazendo esse desabrochar de uma consciência, de uma outra percepção, mais Uhum. ampla, mais reflexiva, contemplativa, inclusive sobre si mesmo, sobre suas condutas. Então, esse caso teve nesse aspecto, teve o aspecto físico, teve o aspecto do enjoo, teve o aspecto da dor, teve o aspecto existencial, Sim. todas essas ações ali. E tem 3 anos já que eu vou tendo notícias, Sim. acompanhando, então vi realmente que foi assim, uma mudança da água para o vinho. Olha, que incrível. Em relação aos pacientes que você prescreve como os nossos olhos da Nanolab, né? Tem casos de sucesso também para compartilhar? De ansiedade. A gente percebe Ansiedade? que o efeito do produto nano é rápido. Uhum. Isso. Isso é muito importante. Eu gosto muito de utilizar a tecnologia nano para crise, quem tem crise, né? Então, por exemplo,
uma crise de autismo, de agitação psicomotora, uma crise de agitação psicomotora no idoso, uma crise de cinesia ou de tremores no parto, uma crise de ansiedade ou fobia social, uma crise convulsiva. Então, tudo que você quer uma resposta rápida. É muito importante essa opção, porque você realmente consegue ter uma absorção aumentada e rápida. 5 minutos, 10 minutos, você tem um efeito. Exatamente. O produto nano, ele apresenta uma maior biodisponibilidade, uma maior absorção e, como resultado, é um efeito terapêutico, né? Mais rápido, né? Então, isso é uma vantagem para o paciente, né? É uma vantagem muito boa, né, doutora? Sim, com certeza. Ótimo. E em relação, deixa eu ver aqui, qual a sua opinião sobre as perspectivas do uso da cannabis no futuro? Eu vejo já um futuro assim, with way of life. Eu gosto de sonhar longe. Né? Então, assim, realmente vejo plástico sendo produzido, tecido sendo produzido, medicamentos, cosméticos, produtos PET, várias coisas assim sendo produzidas e trazendo essa transformação no nosso dia a dia, não só no campo medicinal. E no campo medicinal, ser vendido numa farmácia sem tanta burocracia, ou no máximo como uma receita de antibiótico, né? Que você precisa de uma receita para ficar retida. Sim, Fica vou lá, compro meu medicamento, volto. As associações vão continuar existindo, porque é diferente, tem todo um propósito coletivo dentro das associações, né? Então, assim, acho que vai acontecer o equilíbrio, né? Todas essas vertentes de fornecimento do produto, de assistência jurídica. Eu vejo espaço para todo mundo. Assim. Até porque são muitas para todo pessoas. mundo, né? Cada pessoa é um mundo, tem seu gosto, tem sua particularidade, entende? Então, eu tenho várias pessoas, vários pacientes que depois de utilizar, por exemplo, um produto com nanotecnologia, não voltar mais para o óleo, porque percebe essa diferença, se adapta naquela Percebe a diferença. diferença, né? Além disso, os nossos produtos eles são orgânicos e saborizados, então é um diferencial também, né? Porque tem muitos pacientes que não gostam do sabor do óleo convencional, né? Então é uma vantagem também, né, doutora? Sim, sem dúvida. A gente encontra essa dificuldade na palatabilidade em idosos e crianças. Tem idoso que dá mais trabalho que criança, assim, que é de jeito nenhum. Inclusive, nós temos o hidrossolúvel, né? Que então é mais um diferencial, né? Ele pode ser diluído na água ou no suco. Então, é o diferencial também desse produto nano que a gente tem, né? Tem uma pergunta aqui que, se por ser nanopartícula, a quantidade de gotas é menor para com que as partículas normais? Não, o tamanho da gota é o mesmo, é É a padronizado. mesma, né? A Nonolab tem um produto que eu até me atrapalhei um dia quando eu fui prescrever, né? Foi Priscila, a Priscila me corrigiu, que é borrifos. Eu nunca tinha visto Isso, isso. esse é o hidrossolúvel. Isso, ele é o hidrossolúvel. É, os produtos variam de acordo, cada produto tem a viscosidade diferente, né? Então, por isso que um produto, né, um ml são 20 gotas, já outro produto não são 20 gotas, né? Por causa da viscosidade de cada produto que é diferente. Mas esse hidrossolúvel, ele é em pump, então ele pode ser diluído na água ou no suco e é um diferencial também, né, para esses pacientes que têm a dificuldade de aguardar a absorção do óleo, né? Então é um diferencial muito bom, está tendo bastante resultado positivo, os clientes estão gostando bastante. O tratamento com a cannabis a gente faz muita matemática, viu, gente? Quem quer Muita trabalhar com matemática, né? e a gente vai fazendo no caso, por exemplo, se uma pessoa utiliza 10 miligramas de CBD num óleo convencional e vai começar a usar um nano, eu vou ter que fazer essa conversão, calculando Sim. esses artigos que mencionam a absorção de 80%. Então, imagina que, por exemplo, o que é isso? Vou traduzir. Tomei Vamos. 10 miligramas de CBD. Paguei R$ 100 por essas 10 miligramas. Vamos pensar assim que eu acho que vai ajudar a pensar. Aí, quando chega lá um produto óleo normal, só vai absorver 6%. Então, seria o quê? 94
né? De 94 dessa quantidade, o R$ 94 ali, você vai defecar nas Uhum. fezes, certo? Então, um intestino, num óleo normal, é de 6 a 20% a absorção intestinal. Por isso que eu falei que 94, no pior das hipóteses, com o intestino muito sujo e caótico, aí eu vou, né, jogar fora, literalmente, R$ 94 ali. Quando a gente está falando do nano, a gente Não, já absorve, só vai estar jogando fora 20 e a 80 vai para o absorção sangue. é superior, é. Então, são em torno de 4 vezes mais, não é isso? Sim, isso. Se for 6%, seria até mais, seria 7 vezes mais ou menos por aí. Então, se for, a gente for falar em valores, né, isso é um custo-benefício muito bom para o paciente, né? E tem que fazer essa conta. A dificuldade que eu encontro, que eu já encontrei inclusive com outras empresas também, é o bolso. O paciente reclama, ele não entende, a gente explica essa conta, eles não entendem Uhum. muitas vezes, né? Eles querem ter acesso a um produto mais barato logo de cara. E eu entendo, porque tá difícil, né? A Sim. gente está se recuperando Uhum. ainda da pandemia. Então, às vezes eu tive dificuldade de sustentar, prescrever alguns tipos de produtos, independente se ser nano ou ser outros, Uhum. por causa do custo. E o que eu tenho observado é que todo mundo está diminuindo os preços. A tendência É isso que eu ia comentar aqui em relação aos valores, né? Os nossos produtos eles estão bem competitivos, inclusive com os óculos convencionais, né? Então, tá valendo a pena usar os produtos da Nanolab, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver se tem mais perguntas, vamos ver aqui. Eu vou, quem quiser, vamos, pessoal, se quiser interagir, podem colocar mais perguntas aqui. Qual, doutora, já que a gente está falando, né, sobre os produtos Nano, né, qual o conselho que você daria para os prescritores, né, os médicos e dentistas que estão nos assistindo? Qual o conselho que você daria em relação ao uso da cannabis? Tem muitos prescritores, né, que estão querendo começar, estão inseguros. Quais conselhos você daria? muitos, muitos conselhos. E é por isso, inclusive, que a gente está produzindo, super produzindo um evento que vai acontecer aqui na região, Uhum. né, nos dias 19, 20 e 21 de abril, porque é complexa e a gente entende que é muito interessante essa troca de informações, né? Então, Sim, vão ter 10, se não me engano, são 10 palestrantes, assim, experientes, assim, nesse tema. ótimo. Então, que a gente possa compartilhar e interagir melhor essas dúvidas. Mas, assim, no processo da anamnese, é importante questionar o contato que aquela pessoa tem com a cannabis. E como ela Uhum. ficou sabendo. E como ela vê a cannabis. Aí eu vou triando um pouco as escolhas em torno disso. Exemplo, uma mulher com fibromialgia que fuma cannabis todos os dias. Eu vou prescrever produtos com uma quantidade maior de THC, mas eu vou colocar bastante CBD também para modular esse efeito que ela está tendo de buscar no uso recreativo o alívio da dor. Uhum. Então ela vai Entendi. precisar do CBD, que ela não está tendo, que normalmente o que ela fuma é mais THC, ela não tem quase nada de CBD. Acho interessante também o CBG, um CBN, fibromialgia responde super bem com CBN à noite, CBG dia, né? Mas eu vou colocar um produto se ela tem dor, não vou ter tanta parcimônia em prescrever também o THC, se ela já tem experiência com THC. Agora você pega Uhum. um outro contexto, uma senhora com fibromialgia também, 80 anos, nunca usou a cannabis na vida e veio assim, olha, filha, confesso que demorou para eu chegar aqui. Achei muito estranha essa história de óleo de maconha, como é que é isso? Eu vou ficar doidona? Então já me perguntaram, né? E você fala, não tem nada a ver, entendeu? A planta aqui, né? Isso, botou todo o texto, nesse texto, na explicação. E aí eu vou utilizar um produto que seja rico em CBD. Ah, a pessoa é um atleta, não pode de jeito nenhum THC, porque vai ser submetida a teste antidoping. Eu Exato. uso produtos sem THC. Eu só uso produtos sem THC quando a pessoa é um metabolizador lento, extremamente sensível ao THC, ou quando é um atleta. A maioria das vezes eu utilizo produtos full spectrum.
Full spectrum. Ótimo. Tem uma pergunta aqui sobre dores crônicas e neuropatia. Então, aí seria CBD, CBG e THC. As principais canabinoides que a gente utiliza. Por que eu falo isso? CBD ele é anti-inflamatório. Ele é analgésico também, menos do que o THC, mas é. E o CBG já tem uma potência maior de analgesia e tem um campo, uma ação muito interessante no sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso, né, de uma maneira geral. Então, se a pessoa... Aí, vamos lá, de novo. Uma pessoa que não quer, né, medo total e preconceito total ao THC, eu vou usar um produto CBD, CBG. Full espectro, que vai ter lá o 0,3% de THC, que só vai fortalecer esse efeito cognitivo. Mas a pessoa, eu posso assim, tranquilizar ela total, que ela não vai ter qualquer tipo de alteração na consciência. E quando a pessoa já tem uma experiência com THC, eu já utilizo produtos com mais THC, porque a gente percebe essa analgesia. Mas não só o THC, eu gosto muito do CBD. Sempre utilizo CBD. Assim, a maioria das vezes, o CBD é como se fosse o feijão com arroz. Sim. E a gente vai temperando com outros canabinoides, assim. Ah, precisa do THCV. Usa CBD também. CBD e THCV. E o CBD ele vai ter essa ação de diminuir a ansiedade, a compulsão alimentar. Enquanto o THCV vai estar diminuindo ali aquela gordura central, vai estar diminuindo, né, o efeito as taxas glicêmicas, as taxas lipídicas, pode ter um impacto nisso daí também. Então é interessante associar. Nós temos o balance, né? Não sei se você já prescreveu, que é o balance, que ele tem 300, ele é full spectrum, mas ele tem 300 miligramas de CBD e 300 miligramas de THC. Então é aquele óleo 1 para 1. Você já prescreveu ele? Ainda não? Não, esse não. Ainda não? Não? Perfeito. Tem aqui um comentário da doutora Li Vitória. Entender a medicina endocannabinoide é saber de miligrama e entender de combinações de canabinoides para as miligramas e a individualização de dose de cada um. Exatamente. Linda, maravilhosa. Super cientista aí, viu? Pessoa que entende de nível de evidência de artigo, ó, falem com Li. Tem aqui, comecei a usar uma marca e tive muito desconforto gástrico, principalmente dor. Tive que parar o tratamento, mas quando estava na Europa, comprei um produto que foi mais fácil. Tem muitos pacientes relatam de desconforto gástrico, né? Nós até já comentamos, né, doutora? Isso. Deixa eu ver. Quem tiver mais perguntas, se não, vamos se encaminhando para o encerramento, porque já estamos em 1 hora, doutora. Incrível, já passou 1 hora essa conversa muito enriquecedora. Faço uso recreativo, mas tenho muita vontade de utilizar o óleo. Nós já conversamos também, né, doutora? É a vantagem, sabe? Para quem tem... Porque, assim, eu acredito muito do Dr. Paulo Fleury, né? Ele é bem... personagem, assim, que me ajudou muito, porque foi o primeiro médico prescritor, né, que eu tive contato. E ele tem uma frase, que é um jargão, assim, que eu levo por vida, né? Que todo uso recreativo é uma busca inconsciente pela medicina. Então, principalmente aqueles usuários de maconha, compulsivo, alguma coisa tem, cara. Vai investigar por que ele tá ali, tendo aquela avidez, entende? E aí, quando você começa a utilizar o óleo, é como se você tranquilizasse aqueles receptores que estão precisando daquele estímulo, por alguma razão. E na maioria das vezes a gente percebe que tem alguma questão de comportamento, questões mais da linha da personalidade mesmo, sabe? Da pessoa, às vezes é mais uma questão da ansiedade social, como ela lida com o mundo, como ela somatiza, como ela... São questões mais sutis. Sim. Que podem estar fazendo ela estar tendo esse tipo de uso. Não estou falando do uso estritamente recreativo, para mim é recreativo mesmo. É aquela pessoa que, eu fumei numa festa, na época da faculdade, fumei ali e tal, assim, acabou. Aquela pessoa que está usando todo dia, alguma coisa tem. A gente precisa
olhar. E aí, quando a gente usa o óleo, ele vai durar horas, muito mais horas do que o uso recreativo, o uso vaporizado, né? Uhum. Dependência recreativa medicinal, ele vai durar ali 2, 3 horas e já passa o efeito. Aí você teria que estar usando várias vezes ao dia. Quando você usa o óleo, ele estabiliza mais. A vantagem da via vaporizada é que, inclusive, em alguns países, as empresas têm a possibilidade de vender a flor in natura e com o vaporizador e tem toda uma prescrição, né? Uhum. Eu acompanho médicos que têm esse hábito também, internacionais, assim. Então, utiliza o vaporizador. Aí você pode ter, você Sim. dá 2 inalações, espera 5 minutos. Então, em 5 minutos já faz efeito. Uhum. Essa é a Só no vantagem Brasil não tá permitido ainda, né? Não. Voltando ali, doutora, sobre o desconforto gástrico, tem uma pessoa perguntando aqui se esse desconforto ele melhora com o uso do óleo durante a refeição. É melhor durante a refeição. Aumenta a absorção. Dobra quase o nível de concentração sérica, principalmente em alimentos gordurosos. A gente Uhum. fala gordurosos, boas gorduras, né? Um azeite de oliva, castanha, Sim. abacate. Tem a pergunta aqui, onde compra o óleo? Olha, o primeiro passo é realizar uma consulta, né, com um prescritor, e após é só entrar em contato com a gente, né, com a Nanolab, pode entrar em contato comigo. Então, o primeiro passo é realizar a consulta médica e, mediante a prescrição, é só entrar em contato com a gente. Essa pergunta ali, deixa eu ver. Bom, doutora, vamos finalizando, né? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a sua presença também. Nos sigam no nosso perfil, o perfil da Nanolab, o perfil da doutora Alina, o meu perfil também. Agradeço a presença de todos. E, doutora, se quiser deixar uma mensagem ou um agradecimento, a palavra é sua. Agradeço mais uma vez, adoro falar sobre esse tema, adoro interagir com pessoas que estão, né, nesse trabalho. Priscila aí, farmacêutica, né, representando a Nanolab, se dedicando a esse estudo cada dia, né, então agradeço muito. A Graziela também, né, por a oportunidade. E agradeço a todo mundo que participou, que interagiu. Se quiserem saber mais, vocês podem me acompanhar nesse perfil. Tem o perfil da clínica, que é o Uhum. @Clinic Brasil, e o perfil desse evento, que é @cacaunabisba. Gratidão. Ótimo, ótimo. Então, agradeço a presença de todos. Teve uma pergunta aqui se a live ficou salva. Sim, a live ficou salva, então em seguida a nossa equipe vai repostar. E agradeço a presença de todos e continuem nos seguindo, que estamos, a Nanolab está investindo bastante em educação, como eu comentei, né, realizando diversas lives, inclusive todos os meses, e também com cursos para prescritores e para os nossos clientes. Então, agradeço a presença de todos. Doutora, muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.